A nossa vida digital hoje vive sobre um cerco. E não é paranoia. É um cerco constante, automatizado. Enquanto a gente dorme, existem exércitos de robôs trabalhando sem parar, testando nossas defesas mais frágeis. Pois é, vamos mergulhar nisso e entender por que a senha, do jeito que a gente conhece, simplesmente não é mais suficiente. E essa história, que é cada vez mais comum, começa justamente quando as defesas estão mais baixas, de madrugada. É aquele sentimento que, olha, mistura confusão e pânico. A primeira olhada no celular pela manhã revela uma batalha que foi travada durante a noite. E o pior, sem que ninguém percebesse. Essa avalanche de notificações não é azar, não. É a prova de um ataque em escala industrial. Significa que alguma credencial, algum login e senha foi testado em massa por sistemas automáticos que não descansam, que ficam ali, procurando qualquer porta aberta para conseguir entrar. E aqui está o ponto crucial. Uma vez que um e-mail ou uma senha aparece num vazamento, essa informação entra em listas, e essas listas alimentam varreduras contínuas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A pessoa deixa de ser um alvo aleatório e passa a fazer parte de uma rotina de testes de criminosos. Tá, mas como é que a gente chegou a esse ponto? A resposta está numa falha sistêmica, uma falha que os criminosos aprenderam a explorar com uma eficiência, assim, brutal. A raiz de tudo isso, na verdade, está no comportamento humano. Pensa só, quase 78% das pessoas reutilizam senhas. É uma questão de psicologia, né? O nosso cérebro busca atalhos para lidar com o excesso de informação. Só que essa busca por conveniência acaba criando uma previsibilidade. E é justamente essa previsibilidade que sustenta todo o ecossistema do crime digital. E essa reutilização se torna uma catástrofe quando a gente combina com a escala dos vazamentos. Só em 2024, mais de 3 bilhões de credenciais foram expostas. Isso não é só um vazamento, é basicamente munição em massa entregue direto nas mãos de quem ataca. Essa analogia aqui ela é perfeita para ilustrar a situação. A senha sozinha se tornou um mecanismo de proteção totalmente obsoleto. Ela é simplesmente incapaz de resistir à agressividade e à sofisticação do cenário de ameaças de hoje. Então, o colapso do modelo de senhas não foi causado por um único fator, não. Foi a combinação fatal desses 4 elementos. A reutilização humana, que é alimentada por vazamentos constantes, é explorada por ataques automatizados e, para piorar, manipulada por uma engenharia social cada vez mais convincente. É a tempestade perfeita. Agora vamos abrir a cortina e dar uma olhada em como esses ataques funcionam na prática, em escala industrial mesmo. O ataque mais comum, o tal do credential stuffing, não tem nada de genial, de hacking de filme. É um processo bruto, mas muito eficiente. Os criminosos pegam aquelas listas de senhas vazadas e, usando robôs, testam essas combinações em centenas de outros sites, bancos, redes sociais, e-mails. É um jogo de números, e como a gente viu que a reutilização de senhas é altíssima, eles quase sempre ganham. E eles têm mais de um truque na manga. Enquanto o credential stuffing aposta na reutilização, o password spraying faz o caminho inverso. Ele testa senhas óbvias, tipo senha 123 ou 2024, contra milhares de contas diferentes. O alvo aqui é quem escolhe a conveniência total em vez da segurança. E o arsenal vai muito além dos robôs. Os ataques hoje combinam automação com o phishing personalizado, que usa dados vazados para parecer super legítimo, e malware que rouba as senhas direto do navegador. A tecnologia está sendo usada para tornar a manipulação psicológica ainda mais eficaz. E é exatamente aqui que o problema digital se transforma num desastre real, tangível, com impactos devastadores na vida de todo mundo. Os números no Brasil são alarmantes. Quase 7 milhões de tentativas de fraude em um único semestre. Mais da metade da população já sofreu algum tipo de golpe digital e, para a maioria, isso significou perda financeira real. A ameaça não é hipotética, é uma realidade econômica social. O timing dos ataques é totalmente estratégico. Os criminosos sabem muito bem que em momentos de distração ou descanso, a nossa capacidade de reação é muito menor. A madrugada não é uma coincidência, é uma tática de guerra. Depois de invadir uma conta, o atacante usa a credibilidade da vítima. Ele analisa conversas, entende o tom, o jeito de falar e cria uma farsa perfeita. A mensagem parece vir de alguém de confiança, num momento de aparente necessidade, de urgência. E então, vem o golpe. Usando a urgência e a confiança como armas, o criminoso consegue o que quer. O que começou com uma senha reutilizada num site qualquer, lá atrás, termina com um parente ou um amigo sendo enganado e perdendo dinheiro. Isso mostra bem o perigoso efeito dominó.
Uma única senha comprometida pode levar ao esvaziamento de contas bancárias, ao sequestro de redes sociais que depois são usadas para espalhar mais golpes e até à extorsão com informações e fotos pessoais encontradas nas contas invadidas. Bom, diante de um cenário tão agressivo, a impotência não é uma opção. É hora de mudar a estratégia e construir defesas que realmente funcionem. O primeiro passo é aceitar a realidade. A senha é o ponto mais vulnerável de todos. Qualquer estratégia de segurança que dependa só dela está, sinceramente, fadada ao fracasso. A proteção precisa ser construída em camadas, em torno desse elo fraco. A boa notícia é que as ferramentas para isso já existem e são super acessíveis. Usar um gerenciador de senhas, por exemplo, elimina de vez a reutilização. Ativar a autenticação multifator cria uma barreira crítica. E adotar tecnologias como as passkeys, que usam o celular ou a biometria para o login, eliminando a senha, aponta para um futuro onde essa vulnerabilidade pode simplesmente deixar de existir. E de todas essas defesas, talvez a medida mais impactante seja essa. A autenticação multifator, ou MFA. Ela é tão eficaz porque muda as regras do jogo. A segurança deixa de ser baseada só em algo que a pessoa sabe, como uma senha, e passa a exigir também algo que a pessoa tem, como o celular. Ou seja, mesmo que um criminoso consiga a senha, sem o acesso físico ao aparelho, a invasão é bloqueada. Simples assim. E com isso, a gente volta ao início. Os ataques não vão parar. Eles vão continuar acontecendo de forma automática, implacável, principalmente na calada da noite. A pergunta que realmente fica é: será que as nossas defesas digitais estão preparadas para essa realidade? Porque, olha, pode ter certeza que a dos criminosos está.